e dá só uma olhada nessa foto que eu tirei aqui com o smartphone no modo noturno também. 3 segundos de exposição, lá não tinha iluminação nenhuma, vocês podem ver, estava muito escura e essa foi a foto, então ela tá aqui. E nesse vídeo eu trago um teste de câmera do iPhone 17. São fotos tiradas durante o dia e durante a noite e o iPhone só não tá na minha mão porque ele tá fazendo a gravação desse vídeo. Somente o áudio tá sendo capturado por esse microfone e para vocês terem ideia, eu vou pegar a minha câmera, olha só, e vou fazer a gravação do iPhone para vocês terem noção, né, que de fato ele tá fazendo a gravação, tá bom? E agora vocês estão vendo que realmente o iPhone 17 tá na nossa frente, fazendo a gravação e aqui eu tô monitorando a qualidade do vídeo. Nesse caso eu tô usando a configuração mais profissional, tá? Então eu usei o aplicativo Blackmagic Cam para deixar a imagem do meu jeito para controlar a iluminação do ambiente. E para fazer a análise das fotos, vamos começar aqui para a câmera principal. E olha só esse resultado. Aqui o sol não estava tão forte assim, a gente pode ver que tem bastante nuvem, mas o resultado das imagens eu considero assim como boas. A gente consegue dar um zoom aqui, por exemplo, né? Eu vou abrir aqui em outro sistema só para a gente dar um zoom na imagem e consegue ver os detalhes dessas fotos bem lá no canto. Olha só, no caso dessa parede, a gente vê que realmente tem alguns pontos aqui que ainda dá para ser observado. Aqui foi a câmera principal, modo automático também, e o resultado da imagem está boa. E lógico que quando você tira uma foto e posta, quase ninguém vai dar esse zoom enorme. Então nesse quadro aqui, o resultado é bacana. E tem mais fotos também, por exemplo, grande angular nesse ângulo. Olha só a riqueza do detalhe, o céu muito bem equilibrado também, a gente vê pouca distorção. Lembrando, né, pessoal, que isso aqui é um pós-processamento de imagem, então uma câmera grande angular dá distorção? Dá. Nesse caso aqui não, porque a Apple controla muito bem com seu sistema. Então a gente pode ver que o poste está praticamente reto. Em uma condição comum de grande angular, isso aqui não acontece. E a mesma forma, vou abrir ela aqui também para a gente dar um zoom nessa imagem, ver a condição. A gente consegue ver bastante detalhes no centro da imagem, que isso é o mais importante. Obviamente que nas bordas a gente vai sofrer um pouquinho com isso. Isso aí de fato acontece, né? Aqui nos cantos a gente vê que não tem tanta nitidez assim, porque o zoom aqui está muito grande. Se a gente for aqui para as bordas também, dependendo da situação, né? Aqui nessas plantas, por exemplo, e dar mais zoom, a gente perde nitidez. Mas isso aqui é comum, né? Em câmeras grande angular, nitidez nas bordas a gente perde muito, mas de modo geral na imagem, quando a gente deixa ela no tamanho padrão, como ela foi tirada, o resultado é muito bom. E aqui temos outra foto também com a grande angular. A gente pode ver que o objeto, né, essa estrutura aqui está bem reta também, ou seja, pouca distorção. O céu também está com uma boa iluminação. As cores de fato estão idênticas assim ao lugar que eu estava, realmente ótimas cores. E durante o dia os resultados são muito bons, olha só. Tô dando muito zoom e a gente consegue ver aqui todas as informações. A gente consegue ler o que está escrito aqui, por exemplo. Se a gente for para o canto dessa imagem também, a gente perde um pouquinho de definição, comum em câmera grande angular, mas é isso. No geral, quando a gente volta para um tamanho padrão, a imagem é muito boa. E aqui seria uma foto da câmera principal no mesmo enquadramento e esse também é o resultado. Muito boas as fotos, tá? As cores são bacanas. Aqui não tem nenhum tipo de tratamento. Deixa eu ajustar ela aqui na tela para você ver. As cores estão aqui no padrão, bem bacana, nem muito saturada. E se você gosta de imagens mais saturadas, vai aí e corrige na edição. E só um detalhe, né, que o iPhone ele tem vários modos para você colocar tipos de cores, predefinições de imagens. Eu prefiro não utilizar, isso eu faço na edição. Quando eu faço foto de modo automático, é dessa forma. Eu não escolho lá aquelas cores para deixar mais quente ou mais fria ou em determinadas pré-configurações, porque eu prefiro editar e colocar o meu look. Então todo esse teste está sendo automático do jeito que você tira o iPhone do bolso e faz as suas fotos, tá bom? E bora para a próxima porque tem muita coisa bacana aqui. E essa próxima imagem é a câmera 2x. O HDR aqui tá bacana. Você pode achar que essa parte aqui está um pouco escura. Eu vou abrir ela aqui de novo em outro aplicativo que a gente consegue fazer um zoom. Então, ajustando ela aqui, eu disse que o HDR tá bacana. E tá, porque a gente consegue ver aqui a cor do céu, consegue ver aqui essa cor se destacando também. E aqui o boneco, né, parece estar escuro, parece que o HDR não funcionou bem. Mas se eu der um zoom aqui para vocês verem, de fato o boneco é escuro, então não teria como ele ficar mais claro. E se a gente for aqui também para as bordas da imagem, lá para os cantos, né, vamos aqui nesse cantinho, a gente vê que a definição também tá bacana, pegou bastante cor. Esse zoom aqui tá enorme, né, não é comum uma pessoa fazer isso, mas olha só,
Obviamente, perde um pouquinho de detalhe, né? Mas com a quantidade de zoom dessa aqui também, qual câmera não perderia? Tem mais uma foto dela aqui para vocês verem o resultado, né? Como que fica mais aproximado, né? Que eu peguei um pouquinho mais de frente. Também achei que tá bacana, tá? Não tá ruim, né? Para esse tipo de imagem quando você precisa fazer esse tipo de foto. E aqui a gente tem mais uma com a câmera principal, com um zoom de 2x. E a mesma coisa, o resultado é bacana, ótimas cores, uma boa definição também no centro da imagem e eu gostei desse resultado. Poderia ser melhor? Bom, se fosse uma câmera dedicada, acredito que sim. Mas dessa forma aqui também o resultado tá bom. É uma foto utilizável e poderia ter uma pessoa aqui que o resultado também estaria bom. E a câmera grande angular, voltando nessa outra foto também, fiz um enquadramento aqui que eu acho que ficou bacana e a gente pode ver que o resultado de fato é muito bom, ainda mais, né, durante o dia. A maioria das câmeras são boas, mas eu acho que o iPhone 17 melhorou bastante esse ano na câmera grande angular. Então, dando um zoom aqui, a gente pode ver boa definição aqui nas plantas, né? Poderia até fazer um crop dessa imagem. E aqui seria uma foto utilizável, tá? Tá com os detalhes bacanas, aqui tá com muito zoom. E quando eu volto, essa seria, né, a foto de fato tirada. E deixe aqui nos comentários quais das câmeras de smartphone você prefere. A câmera traseira, a grande angular ou a câmera frontal. E aqui a gente tá com a primeira imagem, meu olho tá até um pouquinho fechado porque realmente o sol tava muito forte, então assim, tava difícil ficar com o olho aberto. E o resultado a gente pode ver bacana, né? Eu achei um pouco saturado, enfim, é a câmera do smartphone, mas as cores estão bacanas. A gente pode ver que tem detalhes também, tem definição mais longe nas imagens, né? Definição até demais. A gente pode ver aqui nos fundos, né? Lá em cima, nas janelas, que dá pra ver, é até um pouco do sujo que existe. Como disse, ninguém fica dando um zoom enorme assim no smartphone, né? E vamos ver mais uma foto aqui também tirada com a câmera frontal do iPhone 17. Quase que repetida a outra, agora eu olhei um pouquinho para a tela, mas tá bacana. A gente pode ver que o sol tá um pouquinho atrás de mim, né? A sombra tá aqui embaixo. Ruído a gente não vê. E essa aqui eu fiz, né, usando o celular em pé, mas aí eu usei aquela forma em que você pode obter a foto pegando um ângulo mais aberto. Esse recurso é bem bacana e a gente consegue ver todo o cenário aí praticamente. E o resultado dela, dessa forma aqui, também fica bom. A gente consegue dar o zoom na imagem também para a gente ver os cantos e ver a questão de definição. Então vamos lá ver essa situação. Meu rosto aqui ficou muito perto, mas vamos ver lá no final, bem no canto. Perde definição, não tem como, né? Qualquer câmera acontece isso, qualquer smartphone perde definição nas bordas e não é diferente aqui. Mas aqui é uma parte, né? Um assunto na foto que geralmente a gente não usa. Então eu considero que pegando o centro da imagem, um pouco das bordas, esse resultado aqui tá bom sim. Dando uma editada aqui, a gente consegue dar uma melhorada aí nessas fotos. E bora para ver o resultado também durante a noite. Esse é o resultado. Eu achei aqui que dá um esfumaçado que a gente fala, né? Não seria esse o termo correto, não me recordo agora. Aqui é a mesma coisa, o celular ficou em pé na minha mão e o resultado aqui também considero que ficou bacana. Por um ambiente que não tem iluminação, para vocês terem ideia, esse meio aqui não tem luz nenhuma em cima de mim, só um poste aqui do lado e as iluminações ali atrás, e esse é o resultado da câmera. Vamos dar um zoom para ver se tem muito ruído ou não, só pra gente, né, dar aquela conferida de imagem da frontal. Eu posso dar um zoom e a gente busca bem lá no final, quase que sem ruído, tá? A definição aqui tá bacana, a gente consegue ler lá no final o nome do ginásio, né? Aqui com a boa definição também. A gente consegue ver aqui no canto que perde um pouquinho de definição, normal, mas no centro da imagem, no assunto da imagem, a resolução aqui tá bacana, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, direto no olho, por exemplo, o resultado tá bacana, quase que com pouco ou nenhum ruído, né? Tem um pós-processamento enorme aqui da Apple, normal, isso acontece com smartphones, não é diferente, mas de modo geral, eu gostei do resultado dessa câmera. Não editei nada que está em modo cru. Dando uma editada, a gente consegue melhorar ainda mais essa imagem, ajustar um pouquinho as cores, o balanço de branco, enfim, dá para corrigir. Isso aí fica a gosto. E já trago aqui as fotos que foram tiradas à noite. Essa primeira imagem, câmera grande angular. Resultado tá bom? Tá bom. Dá para utilizar? Dá para utilizar. E aqui nessa foto está sendo utilizado o modo noite, né? Ou seja, o modo noturno, para deixar as imagens ali com mais nitidez e boa exposição. Se eu der um zoom lá no canto da imagem, a gente vê que perde bastante definição, mas aqui no centro da imagem, né, a gente pode ver que
o resultado tá bacana. Se a gente der um zoom aqui na grama, por exemplo, tem um pouquinho não, bastante pós-processamento. Obviamente que com tanto de zoom desse, dificilmente, né? Mas quando a gente volta a imagem pro modo em que ela foi tirada, dá para utilizar, dá para fazer as capturas. E vamos verificar aqui uma outra imagem que não tem um modo noite, que seria essa, por exemplo. Aqui eu quis fazer um macro, cheguei bem perto e aqui a gente vê que tem bastante definição. Eu vou abrir de outra forma que a gente consegue fazer um zoom nessa imagem, olha só. A gente consegue ver os detalhes aqui nesse canto, bem interessante, e dá um desfoque de fundo também. E aqui não tem modo noturno. E eu tenho essa imagem aqui também com o modo noturno ativado. Não dá tanta diferença assim, mas o resultado também tá muito bom. Tá? Para uma câmera grande angular, fazendo aquele macro, pegando aqui todos os detalhes. Aqui a gente pode ver as luzes ao fundo, ficou bom. E vamos pegar aqui mais uma grande angular, aqui sem o modo noturno ativado, a gente pode ver que tem muito pós-processamento. Eu até faço fotos com a grande angular, é uma câmera que eu não recomendo, como disse, sempre falo isso aqui nos vídeos do canal, e esses aí são os resultados dessa câmera também, são utilizáveis. E vamos ver agora a principal sem o modo noturno. Como que tá esse detalhe? Tá bacana, tá? Uma criança aqui em movimento, meu filho, e eu consegui fazer essa captura. O resultado tá bom? Tá bom sim, ótimas cores, tá com um bom contraste aqui também. Se eu fizer um zoom nessa imagem e ir lá para a árvore, por exemplo, lá para as luzes, a gente consegue ter uma definição aqui também. Como disse, ninguém fica fazendo zoom assim enorme na foto, mas dá para ver que tem detalhes. As letras aqui no fundo ainda dá para ler e olha que tem bastante zoom nessa imagem. Então assim, resultado bacana também. Vamos abrir uma outra aí da câmera principal também. Ótimas cores, gente, para sim. Por ser uma foto à noite, eu gostei. Modo noturno ativado nesse caso aqui também. Muito boa definição, uma boa exposição, acredito. Aqui nas luzes tem esses efeitos que não me agrada muito. É um detalhe que tem nessas câmeras de iPhone. Mas se a gente der um zoom aqui, por exemplo, a gente consegue ver que perde definição aqui, ó, nesse canto. Mas por que isso acontece? Porque a câmera, né, ela, por eu ter aproximado dessa flor, ela acaba fazendo o desfoque de fundo. E isso de fato acontece. Mas aqui no centro da imagem está muito bem focado, ótimas cores, assim, um resultado muito bom para uma foto à noite. Eu realmente gostei. As cores aqui atrás também estão bem fiéis e quase não se vê ruído. E o 2x, como que fica? Vamos dar uma olhada? A mesma coisa. A gente vê que tem um desfoque de fundo aqui, o modo noite ajuda bastante, continua com boas cores também, quase não vejo ruído, tá? Vou aumentar o zoom aqui para vocês verem, ó. Aquele granulado, né, quando eu falo ruído, um pouquinho de aberração cromática acontece aqui do lado, mas nada que incomode, porque aqui tá com um zoom enorme, que um pouquinho de ruído, né, de cores não tem como não ter, ainda mais que a gente está fazendo um crop na imagem tirando o zoom. Você postaria uma foto nesse estilo na sua rede social? Se fosse o seu estilo, eu postaria. Eu gostei desse resultado. Tem mais outra foto aqui também com zoom de 2x para a gente analisar. E aqui vai ser um ponto que eu vou comentar nos vídeos de modo noite, tá bom? Que acontece nas câmeras do iPhone, mas eu vou abrir aqui para a gente dar um zoom também, e esse seria o resultado. Gostei também. A gente dando um zoom, aí a gente vê mais ruído nas imagens, nas partes escuras, não tem como, mas assim, é uma foto que daria para postar tranquilamente. Olha só esse efeito de fogo, né, nesse objeto que a gente fez a foto, e o resultado assim, tá bacana demais. E dá só uma olhada nessa foto que eu tirei aqui com o smartphone no modo noturno também. 3 segundos de exposição, lá não tinha iluminação nenhuma, vocês podem ver, tava muito escura e essa foi a foto. Então ela tá aqui, realmente não tem luz. Um poste que é virado para a rua nessa condição aqui. Deixa eu só dar um zoom aqui para vocês verem também a condição, né, que essa foto saiu, a qualidade. A gente consegue ver que tem sim muito pós-processamento, você vai ter ruído, enfim, mas sem dar esse zoom exagerado e vendo a imagem assim, a gente vê que as cores estão bacanas. O resultado tá bom. Lembrando que, igual eu disse, quase que não dava para ver nada nessa condição. Na gravação de tela você acaba vendo porque a câmera, ela compensa, ela aumenta a ISO, ela faz um monte de coisa que parece que o ambiente está mais iluminado do que realmente está. Mas o resultado ficou bom sim, levando em consideração
a condição que a câmera estava exposta. Tem alguns pontos aqui que são negativos nessa imagem? Com certeza tem, mas a partir do momento que você vai fazer foto numa condição com baixa luz, não espere ótima qualidade. Foto é luz. Aqui vocês viram que eu estou gravando, por exemplo, com a câmera do iPhone, que eu mostrei lá no início. A iluminação aqui tá boa, tá controlada e o resultado tá bom. O resultado é esse. Por quê? Porque a gente tem luz. Se eu apagasse todas essas luzes aqui, e como eu tô com todo o controle manual, vocês não veriam nada praticamente. Aqui ficaria tudo escuro. Então, foto e vídeo é luz. Mas o vídeo de hoje foi esse. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu!